tenho formação em auxiliar veterinário. Eu tenho formação em lavandaria. Eu tenho uma formação em cozinha. Eu tive nos cursos EFA em Almada. Eu tenho formação em criação de personagens. Fiz formação na área da pastelaria, de cozinha e de mesas e bar. Eu fiz formação em animação sociocultural. A formação profissional e académica, tanto inicial como ao longo da vida, é um direito de todos. Não importa a idade, género, cultura, condições sociais, físicas ou mentais. Sim, a aprendizagem e formação pode e deve ser para todos. Adaptando-se, reorganizando-se e incluindo, deve permitir a todos aqueles que assim o desejam a aquisição de conhecimentos, ter e partilhar experiências enriquecedoras, o estabelecimento de novas relações, o sentimento de realização e de inclusão na sociedade. Qual a importância da formação profissional na saúde mental e bem-estar? Quais as experiências de pessoas com experiência em doença mental na área da formação profissional? E que desafios enfrentam? Que estratégias existem para promover a formação profissional nesta população? Estas questões serão respondidas neste 8º episódio com o tema Formar é incluir. A doença mental não é limite. Olá a todos, o meu nome é Teresa Ribeiro e estou aqui para vos dizer que a doença mental não é limite. Olá, o meu nome é Rita Menezes, eu trabalho na Fundação Liga na parte da formação profissional adaptadas a pessoas com alterações de funcionalidade, como é o caso das pessoas que têm a vivência de doença mental. Esta doença é caracterizada por oscilações de humor, dificuldade na criação de rotinas, no estabelecimento de horários, no acordar cedo e uma consequência muitas vezes pela medicação forte que tomam. E aqui, com a vinda para a formação profissional, os formandos têm combatido duas grandes preocupações. Uma delas, saírem do contexto onde vivem, serem estar sempre em casa ou nos contextos hospitalares ou residenciais onde vivem. Têm desejo sempre de vir combater o confinamento a esses espaços. E, por outro lado, conseguir aqui criar novas competências e novas rotinas. E aqui na formação profissional fazemos um trabalho de muita proximidade que é importante para os formandos, no sentido de proximidade com os monitores, equipa técnica e na articulação que a escola faz, seja com familiares ou outros técnicos de referência nas instituições que eles venham. As pessoas com doença mental, elas são válidas e têm competências, elas precisam apenas ter aqui um espaço e uma adequação da nossa parte enquanto sociedade à maneira de ser e de estar delas. Ter doença mental não é limite para se sonhar e muito menos para se atingir objetivos pessoais e profissionais. A Rumo, há 40 anos, que segue este caminho, que segue o caminho do sonho, com o lema para cada pessoa um projeto de vida. E a base é essa mesmo, que as pessoas consigam encontrar um caminho e consigam ser integradas novamente na sociedade. A formação profissional tem um papel preponderante naquilo que é a saúde mental e naquilo que é o bem-estar pessoal de cada uma das pessoas. Porque, por um lado, as pessoas que frequentam as formações profissionais vão adquirindo competências psicossociais e competências profissionais e escolares também, que vai contrastar com aquilo que é muitas das vezes a vida das pessoas e que passa muito pela perspectiva do isolamento social e estarem muito tempo fechadas em casa, sem qualquer tipo de interação com o mundo exterior. E por isso também a integração num curso de formação profissional vai permitir isso mesmo, a promoção e o estabelecimento de relações interpessoais, a perspectiva do não isolamento social. Sou Eduardo Brito, sou utente da Gina de Almada. Tenho 26 anos, aos 19 anos despertou uma doença chamada Síndrome de George. Apesar disso, nunca parei de estudar. O meu percurso profissional foi muito importante para mim. Antes da minha doença, tinha concluído apenas o 11º ano, nível 4 de turismo. Após a doença estar estabilizada, concluí o curso com 23 anos, nível 4 de turismo, com uma média de 14 valores. Antes da pandemia era fácil arranjar trabalho, mas para mim
com o aparecimento apenas dificultou mais as coisas. Para aumentar essas chances, fui estudar o mandarim na Faculdade de Letras de Lisboa, no Instituto Confúcio de Lisboa. O que eu entendi foi que os limites existem para serem superados e que a doença mental não é limite. Com a ajuda dos técnicos, doutoras e familiares, tudo é possível. Sabemos claramente que as pessoas com doença mental muitas das vezes têm psicopatologias bastante graves, têm algumas dificuldades naquilo que é a adequação do comportamento, naquilo que é a compensação emocional e psicológica, mas por outro lado, se houver aqui uma sensibilização por parte dos técnicos nas empresas, com os tutores, com certeza que haverá aqui uma sinergia que vai permitir que a integração da pessoa seja feita da melhor forma possível. Obviamente que sabemos que a integração das pessoas, quer na formação e posteriormente no posto de trabalho, implica aqui algumas dificuldades, principalmente naquilo que é a eventual descompensação psicológica, mas havendo aqui um trabalho, uma aprendizagem por parte das pessoas que fazem parte do mundo desse trabalhador, com certeza que as coisas correrão bem, e havendo sempre aqui um acompanhamento técnico por parte da entidade formadora e dos psicólogos e de todos os técnicos que trabalham com a pessoa. A formação profissional é uma forma de capacitação para qualquer pessoa. Logo, a formação profissional não pode ser diferente para as pessoas com doença mental. Apenas terá que ser adaptada e feita à medida do indivíduo. Os programas de formação profissional com base no Catálogo Nacional das Qualificações são adaptados para que as pessoas com deficiência intelectual ou as pessoas com doença mental possam atingir os objetivos da formação. Através da formação profissional, as pessoas com doença mental conseguem adquirir competências ou conseguem readquirir algumas das suas competências perdidas, de modo a que possam ingressar novamente no mundo do trabalho. Como sabemos, o trabalho é um direito que todos têm de exercer e todos nós sabemos que na organização da nossa sociedade é através do trabalho que as pessoas são valorizadas e se sentem valorizadas. Muitas das vezes a pessoa com doença mental perdeu a sua capacidade de estar a trabalhar, perdeu muitas das vezes o seu emprego, quer seja pela própria doença, quer seja pelas sequelas que essa doença lhe deixou. O Centro da Quinta dos Inglesinhos, da PPA-CDM, desenvolve programas para pessoas com deficiência e incapacidades há mais de 30 anos. E ao longo destes anos temos adaptado os nossos programas para que não só as pessoas com déficit intelectual, mas também as pessoas com doença mental possam obter uma qualificação profissional. A formação profissional contribui para a nossa realização pessoal, uma vez que nos permite sentir maior segurança relativamente ao nosso desempenho socioprofissional. Portanto, quanto melhores e mais preparados estivermos da execução das nossas funções, mais realizados nos sentimos e mais felizes também. Sabemos que este sentimento é ainda mais importante para as pessoas que têm doença mental, porque sabemos que perderam muitas das vezes a confiança em si próprias e a sua autoestima. Pela que a formação profissional pode ser o reencontro destas pessoas com as suas próprias capacidades que julgavam perdidas ou esquecidas. O trabalho é atualmente um direito à cidadania e à dignidade pessoal. Ter um emprego proporciona-nos uma estrutura no nosso dia-a-dia, objetivos com significado, aumenta-nos a nossa autoestima, traz-nos rendimentos. Obviamente que a formação profissional tem aqui também alguns desafios que passam muito também pelo combate ao estigma, como eu tinha dito anteriormente, e às ideias preconcebidas, mas também à sensibilização das pessoas naquilo que é o acolhimento de uma pessoa com alguma fragilidade psicológica num contexto de trabalho. Por um lado, o desafio passa pela pessoa conseguir ir promovendo e trabalhando as relações interpessoais com os colegas, com os tutores das empresas, com as hierarquias ligadas à própria empresa, mas também haver aqui um trabalho do ponto de vista pessoal, das competências mais pessoais e laborais, como por exemplo as questões ligadas à assiduidade, as questões ligadas à pontualidade, as questões ligadas a todas as rotinas diárias ligadas direcionadas para estas questões laborais.
Mas a verdade é que quando falamos de integração profissional da pessoa com doença mental grave, existem realmente uma série de barreiras, começando aqui pelo estigma associado à doença mental, que dificulta o acesso ao mercado de trabalho, por vezes um grande período de tempo de inatividade laboral, falta de experiência, uma falta de uma intervenção adequada às necessidades individuais de cada um. Mas na minha experiência, na experiência da instituição onde eu trabalho, acreditamos que a existência de programas que investam na qualificação, formação com apoio individualizado durante o percurso formativo e apoio à colocação e acompanhamento nesta manutenção do emprego são fundamentais. Clarificar que a formação profissional vai permitir também, acima de tudo, a aquisição de competências, mas também combater aquilo que é as desvantagens sociais que existem e os paradigmas ligados ao estigma que ainda existem e que de alguma forma podem ser muito disruptivos na vida da pessoa. Eu sou Ana Margarida, tenho 24 anos e ando no curso de lavandaria. É importante estar no curso de lavandaria porque posso tirar um emprego e posso sustentar a minha vida. Claro que para que isto possa acontecer foi importante a criação da medida de qualificação para pessoas com deficiência e incapacidade, que vai permitir este trabalho conjunto com as famílias, este trabalho com a pessoa, trabalhar aqui características importantes de autodeterminação, motivação para o trabalho, motivação para a aprendizagem, a adequação comportamental e por isso utilizamos aqui uma série de metodologias que vão permitir um ajuste direto perante aquilo que é a integração real da pessoa, nomeadamente a criação de planos individuais de formação, percebendo claramente quais as capacidades, as potencialidades, mas também as fragilidades da pessoa, criando aqui objetivos definidos em termos da formação profissional, criar também aqui planos centrados na pessoa, não é? Perceber claramente o que é que a pessoa quer atingir e em que patamares, em que período temporal isso pode acontecer. Os cursos de formação profissional poderão ser cursos de formação inicial, com uma duração de 2.900 horas, ou então apenas de 400 horas, e aí serão cursos de formação contínua que visam que as pessoas readquiram as suas capacidades e as suas competências de modo a poderem ingressar novamente em mercado aberto. Todos os cursos têm uma componente de formação para a inclusão, com modos de procura ativa de emprego, competências pessoais e sociais e também cidadania, também uma componente de formação de base, com módulos de matemática para a vida, linguagem e comunicação e tecnologias de informação e comunicação. Para além da formação tecnológica, que é uma formação que tenta simular o mais possível a realidade, dividida esta formação em unidades de curta duração, e também tem uma componente de práticas em contexto real de trabalho. Esta componente formativa é muito importante, pois é a aproximação efetiva à empresa e ao contexto do trabalho real. Todos os cursos têm uma componente de educação física, onde os formandos podem escolher a sua modalidade preferida, pois consideramos que a prática da atividade física é fundamental para o equilíbrio psicossocial do indivíduo. A formação profissional está também muito associada a um movimento que defendemos há muito tempo, que é o movimento do emprego apoiado, que é um movimento que permite, por um lado, promover os direitos individuais das pessoas e a igualdade de oportunidades, porque também é importante combater o estigma e as ideias preconcebidas, os preconceitos que existem relativamente às questões ligadas à doença mental, mas por outro lado também o emprego apoiado vai permitir que qualquer pessoa, independentemente da sua dificuldade, possa ser integrada no contexto normal de trabalho, no mercado normal de trabalho, e ser enquadrado no contexto natural, no contexto onde as coisas decorrem naturalmente. E quando se fala de empregabilidade, integração profissional, a doença mental não deve ser de todo um limite.
O exercício de uma atividade profissional constitui uma parte fundamental na vida de qualquer um de nós. Ter um emprego é essencial para a nossa autonomia e para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Para uma pessoa com doença mental não é diferente. É importante que todos os indivíduos se sintam integrados na sociedade a que pertencem, assim como é importante que todos tenhamos as mesmas oportunidades e a mesma igualdade, sentido de igualdade. Estou a gostar de estar a fazer uma formação. Estou a tirar secretariado e serviços administrativos. Fiz a formação teórica e agora estou a fazer estágio. A formação faz-me sentir útil. Sinto-me bem por ter esta oportunidade. A doença mental não é limite para tirarmos uma formação e sentirmos-nos realizados. Formar é incluir. É criar oportunidades de evolução e de valorização pessoal. É adquirir conhecimentos, informação, colocar em perspectiva, desenvolver um pensamento crítico, empatizar, reconhecer que a diferença enriquece e dá cor ao nosso mundo e que nos permite valorizar e compreender o outro. Conhecimento é poder, e o poder do conhecimento todos podemos ter.